os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a participar do divino concerto, fazendo a vontade de Maria e do Pai que estão no céu. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Uberlândia. Bom dia a todos vocês. Um domingo especial do meu coração e o meu agradecimento a todos que tornaram esse trabalho possível, para os quais eu rogo a proteção, as bênçãos de Maria. Nós vamos nos preparar agora de corpo e alma para esse instante de contato com nossa Mãe Santíssima. Vamos colocar a mamadeira, a roupinha, a carteira de trabalho, as fotos dos desencarnados, dos encarnados, de todos aqueles que vocês querem ajudar, que vocês amam. Coloquem, e na hora da prece, os nossos emissários da luz estarão aí, prontos para atender a todos, para levar saúde, levar energias renovadas, paz para seus corações. E é tudo isso que nós queremos. E nesse instante, nós vamos nos concentrar na prece para que possamos receber todo esse envolvimento de luz que só Maria, só Jesus pode nos oferecer nessa terra de tantas dores e de tantos sofrimentos. Vamos então, nesse momento, nos preparar. Mãe Santíssima, com a fé de almas que anseiam ser cristãs, procuramos sua misericórdia nas situações angustiantes da vida. Rogamos, Mãe Sublime, que não nos desampare, que sua mão protetora abra todas as portas de nossas almas para que entre a saúde, a paz, as amizades sinceras para todos nós. Mãe de Jesus e nossa Mãe, que encontremos através do trabalho e do esforço prosperidade e serenidade de espírito para nossa família. Com o coração cheio de confiança e fé em sermos atendidos, suplicamos, doce Mãe, que nos dê força para superar sofrimentos, tribulações, enfermidades, necessidades de corpo e espírito. Mãe Santíssima, todos nós erramos muito, seja em pensamento, ação, palavras. Conceda-nos compreensão para não odiarmos a quem nos prejudicar, seja inimigos visíveis ou invisíveis, mas que sua misericórdia envolva todos os corações, nos livrando de todo o mal. Que assim seja. Eu quero responder hoje a carta de uma senhora de Araguari. Ela me escreveu uma carta dolorida e eu tirei uma síntese de tudo que ela falou. Diz ela: meu filho morreu no acidente de moto. Tinha bebido muito, segundo afirmam amigos que estavam com ele no bar. Sempre sonho com ele me pedindo ajuda e os lugares são muito escuros. Acordo chorando e com medo de que ele esteja sofrendo muito no mundo espiritual.
Acho tão triste o mundo dos mortos. Será que eu poderia saber alguma coisa dele? Estou saudosa e angustiada. Minha querida amiga, mãezinha saudosa, para ter notícias mais precisas de seu filho e como ele se encontra na espiritualidade, envie data de nascimento e de desencarne, nome completo dele e seu endereço para a Caixa Postal 320, CEP 38.412.970, Uberlândia. Quanto aos sonhos, tanto podem representar uma visita espiritual, como também uma projeção pessoal devido à sua aflição e a informes que chegam a você de todas as conversas sobre a vida no além. Como você o julga culpado, responsável direto pelo próprio desencarne, imagina seus sofrimentos e se desajusta psiquicamente. Existem colônias na região umbralina, área onde se aglomeram sofredores, que prestam amparo e assistência aos espíritos que partiram antes do prazo previsto, por imprudência, mas que amavam a vida. De qualquer forma, é encarado casos assim como um suicídio involuntário. Ele amava viver, só que não sabia como viver com prudência, preservando-se, principalmente em cima de uma moto, que é uma máquina destruidora. As equipes espirituais de socorro se empenham em ajudar, alentar os que sofrem nessas regiões. Como aqui na Terra, um médico não pergunta os antecedentes vivenciais e morais de seus pacientes, apenas ajudam com desvelo o quadro que apresentem de dor para que se recuperem de imediato. Também aqueles que fumam, que bebem, que são portadores de cirrose, de enfisema pulmonar, todos eles também, como seu filho, são considerados suicidas involuntários. E nenhum médico vai perguntar para eles: por que você fumou tanto? Como também a espiritualidade para ajudar seu filho, eles não vão ficar perguntando: por que você foi imprudente? Por que você fez isso? Por que você correu demais? Por que você bebeu e saiu dirigindo a moto se sabia que não tinha condições? Na realidade, eles estão diante de um fato consumado, de uma necessidade espiritual. E existe muita misericórdia no plano espiritual, como existe misericórdia nos hospitais, quando as pessoas não só desencarnam, como também ficam, às vezes, mutiladas, tetraplégicas pelo resto da vida. Existem casos que, na verdade, quando a responsabilidade não é da pessoa, pode ocorrer que esteja na sua hora certa de desencarne, mas no caso dele, tudo indica que não. Por isso a necessidade de você me mandar a data certa de quando ele desencarnou e quantos anos ele tinha, para verificarmos no plano espiritual, com esses nossos emissários dedicados, a situação real dele. Agora, a recuperação dependerá da resposta do organismo quando é encarnado, assim como a recuperação espiritual dependerá do equilíbrio de cada alma. É possível reajustamento e mesmo a evolução do espírito através da dor, do arrependimento e das intercessões dos que os amam e que permanecem na Terra. Por isso é muito importante que você o envolva de muita prece, que não se lembre daquele instante doloroso do seu desencarne, mas o alente, o torne assim mais preparado para receber toda essa ajuda. Um dos obstáculos maiores que ele vai enfrentar é exatamente o apego que ele tinha à vida. Isso vai fazer, possivelmente,
com que ele procure o lar, procure os amigos, fique apegado à sua moto. Eu já vi um caso de um rapaz que comprou uma moto, o rapaz desencarnou no momento do acidente e a moto, a sua mãe depois a vendeu. E esse rapaz que comprou essa moto passou a ter sucessivos acidentes e a sonhar com uma pessoa falando: ou você me devolve a moto ou você morre. E ele ficou muito impressionado com essa situação e me procurou. E nós podemos constatar que, na verdade, o rapaz que havia desencarnado por acidente de moto muito antes da época prevista e cuja mãe havia vendido a sua moto, que sofrera pouquíssimos danos, na verdade, só ele que foi arremessado a longa distância é que teve traumatismo craniano. E ele nos apareceu acompanhando esse rapaz, querendo a sua moto, provocando realmente acidentes, mas não é que ele quisesse matar o rapaz. Ele falava, sentava atrás na moto e falava com o rapaz: vai, desocupa, sai fora, cai fora da minha moto, essa moto é minha. Então foi assim que ele chegou no núcleo Servos Maria de Nazaré, quando esse rapaz foi perguntar por que ele tinha tantos sonhos com esse moço dizendo que a moto era dele, porque ele nem sequer conhecera o rapaz que fora anteriormente dono dessa moto. Então, toda essa situação que envolve o recém-desencarnado, aquele que tinha muito apego a um objeto seu, principalmente quando esse objeto é moto, é carro, é bicicleta, pode ficar, sim, ali preso, magnetizado pela vontade que ele tinha de viver e por se sentir, de uma certa forma, não tendo conhecimento do seu desencarne, porque o dele foi no momento do acidente, ele ficou perturbado, achou que era um ladrão qualquer. Não passou pela cabeça dele que poderia a mãe ter vendido, que ele tinha sido acidentado. Não, ele se sentia bem, achou que o rapaz havia roubado a moto dele. E ele tinha um medo enorme que a moto dele fosse roubada. E ele chegava exatamente com esses argumentos. Ele falava: olha, esse cara roubou a minha moto. Então, o doutor Bezerra falou para ele: não, meu filho, você sofreu um acidente, você não sabe da sua situação, mas você já está no plano espiritual. E essa moto foi vendida. Esse rapaz não roubou, ele é um trabalhador, ele tem filhos, ele precisa dessa moto. E esse moço não aceitava de forma nenhuma. Então, foi chamado 3 companheiros nossos para, com a minha ajuda fluídica, manipulada pelos fluidos do Dr. Bezerra, imantar esse rapaz acidentado e colocá-lo num semicoma, porque a resistência dele era enorme. E ele foi colocado num semicoma para poder ser levado para o hospital espiritual e assim o rapaz ficar sem essa permanente companhia ao se deslocar para o seu trabalho, ao se deslocar para todos os seus compromissos, inclusive de levar filhinhos na escola. Então era preciso realmente uma grande ajuda, não só para o moço que partiu, como também para o moço que comprara a sua moto. Nós vimos que em vários casos como esse, onde se aglomeram muitos espíritos que estavam desajustados, acidentados,
sem conhecimento do seu desencarne, existem colônias nas regiões umbralinas, área onde se aglomeram sofredores, que prestam amparo e assistência aos espíritos que partiram. Então, nesses locais onde eles se aglomeram, muitos, por imprudência mesmo, nesses racha, aí já vão ficar exatamente nessas regiões que são separadas da colônia e que são chamados abrigos de emergência. E lá muitos espíritos prestam socorro a esses que partiram antes do prazo previsto por imprudência, mas que amavam a vida. Mas também não tinham medo de morrer. Não é o caso do seu filho. As equipes de socorro sempre estão nas estradas, estão nas cidades, nas avenidas, ajudando. E você deveria procurar ler as obras de André Luiz para ter mais amplas informações de como funciona o atendimento no mundo espiritual. Sempre que sonhar com seu filho, ore por ele. Eu sei que você deve orar por ele todos os dias, mas faça aquela oração especial. Ore por ele com várias vezes ao dia, contrita, enviando forças mentais de equilíbrio, enviando aqueles pensamentos, não de cobrança. Ah, meu filho, você podia estar aqui, por que você fez isso? Porque esses pensamentos assim, como eu já vi muitas e muitas senhoras, jovens que chegam, mas por que meu pai andou em alta velocidade? Por que meu pai provocou esse acidente? Ele não sabia que nós precisávamos dele? Por que ele fez isso? Esse tipo de cobrança mental traz um grande complexo de culpa para os que partiram e traz um grande desequilíbrio. Então, sem cobrança nos pensamentos desse tipo, meu filho, você poderia estar aqui conosco se não tivesse bebido, se você tivesse me escutado, hoje estaria vivo. Esse tipo de questionamento mental traz um desequilíbrio muito grande para aqueles que desencarnaram. A morte, segundo o termo na Terra, é caminho sem volta para essa encarnação e um longo caminho a percorrer em vidas futuras. Como ele, seu filho, não pode reassumir o seu corpo, embora o espírito seja eterno, acusações mentais e lembranças amargas e tristes só complicam o estado dos que partiram para o mundo espiritual. Tenho certeza que, com o correr do tempo, o cenário de seus sonhos mudarão. Você já vai vê-lo melhor, já vai vê-lo mais feliz, eu tenho certeza, porque nós já estamos fazendo muitas preces para eles. Já vi muitos casos semelhantes e a prece sempre funciona como fator renovador e consolador. A capacidade dos jovens de reestruturarem é muito maior do que você possa supor. Confie em Deus. Ele lhe deu esse filho, você o amou, educou, zelou, orientou. E retornando ao plano espiritual, ele está novamente sob a guarda de Deus que o criou. Tenha paz no coração e continue a ajudá-lo a crescer agora no espaço infinito, onde impera sempre a misericórdia desse Pai amorável que é Deus. Não entre em tanta agonia, em tanto sofrimento. Eu recebo sempre muitas e muitas mensagens de jovens que estiveram no plano espiritual após acidente de moto, após acidente de carro e até em pegas violentos. Esses jovens chegam e contam
de como foram socorridos, que ficaram nos hospitais, foram recompostos, porque nós temos o nosso corpo e o nosso perispírito que envolve o nosso espírito. Toda lesão no corpo se reflete no perispírito. Por isso, é muito importante esse processo de recuperação no plano espiritual, porque eles vão tratar exatamente seu filho como se ele estivesse aqui no leito de enfermaria terreno. Eles vão recompor seu cérebro, o seu crânio, vão recompor suas fraturas de braço, de perna e vão recompor principalmente os seus sentimentos. Por isso, mãezinha saudosa de Araguari, eu tenho certeza que o seu filhinho vai poder se recuperar e vai ter uma longa caminhada, sim, e quem sabe até voltar para a própria família, e você vai falar: mas como meu netinho se parece com meu filho? É muito mais comum do que você possa supor. Os espíritos afins sempre se atraem. Aqueles que se amaram um dia nunca deixam de amar. E não se sinta culpada. Na verdade, quando os filhos crescem, eles vão para o mundo para desaprender tudo aquilo que nós ensinamos para eles. Eles vão se aproximando de tantos testes individuais, de tantos testemunhos pessoais, que, na verdade, a mãe depois se transforma numa mera espectadora de tudo aquilo que o filho faz e que ela incansavelmente pediu, ensinou, orientou para que ele não fizesse. Mas cada experiência é direcionada para cada pessoa. É uma vivência pessoal de cada um. Não é pelo fato de serem nossos filhos que eles têm que ser um clone nosso. Não, eles podem até ter semelhança com pai, com mãe, os irmãos terem até aquelas características de família, podem também não ter característica nenhuma, podem ter mais a forma que tiveram em vidas passadas. Muitos eu já vi que, quando é mostrado às vezes a projeção deles em vidas passadas, eles tinham muitas características fisionômicas de vidas anteriores. Houve uma grande repercussão de tudo aquilo que falamos da nossa Maria de Nazaré, da sua dor no Calvário com seu filho, e que foi a página trazida pela nossa querida Cecília. Mas hoje, para complementar um pouquinho ainda de tudo aquilo que nos ficou, de toda aquela coisa sublime que a Páscoa nos trouxe. Mas o Cristo redivivo está conosco todos os dias. Maria Santíssima está em todos os momentos junto a nós. Então hoje eu separei com extremo carinho uma página especial para vocês. E essa página foi escrita por um português, Eça de Queiroz, o nosso grande Eça de Queiroz, um dos grandes expoentes da literatura. E ele nos conta, junto a Siquém, num sórdido casebre, vivia uma viúva, infeliz entre todas, a mais infeliz certamente. Tinha um filho doente que definhava aos poucos, vencido pelas febres. O chão era úmido e muito doentio. Não havia ali a mais miserável cama, nem o enxerga, nada. Ele vivia respirando aquele odor que saía úmido, fétido do chão. Só alguns trapos que serviam de leito, aquele
pobre rapaz, enfermo, ali ficava, naquele quarto escuro, enfumaçado, com aquele odor de óleo queimado, na lâmpada de barro, velha e suja. Secara já o azeite naquela borra. Faltava o grão de trigo. Em todas as arcas não havia uma roupa sequer que fosse um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais seca, sem aquela umidade do ambiente. Cessara o ruído dormente do moinho doméstico, aquele moinho de moer os grãozinhos de milho, os grãos de chá para serem socados. Tudo ali era miséria, era tristeza. Em terras de Israel, era uma evidência cruel, a mais negra miséria, a mais dolorosa miséria. E eu, quando penso nas terras de Israel, e em toda essa miséria, eu me lembro também de quantos chegam numa procissão eterna de dor, com seus filhos, a pedir comida e a dizer: Dona Shirlene, eu não tenho nada em casa. E quando uma mulher chegou, exatamente como uma senhora como essa de Siquém, e as nossas queridas irmãs voluntárias foram fazer a sindicância, não para constatar a miséria e a dor, mas para ver aonde podíamos ajudar. Elas chegaram e me abraçaram chorando. Disseram: Shirlene, como a miséria está abraçando o Brasil, como a fome está triturando os nossos irmãos menos felizes. E lá, em terras de Israel, nessa época distante, a pobre mãe sentada a um canto chorava, mal deitado em seu colo, descarnado, envolto em farrapos, pálido e tremente. A criança pedia numa voz fraquinha, como um suspiro, que fosse chamar o Rabi da Galileia, de quem ouvira falar junto ao poço de Jacó, que amava as crianças, dava de comer às multidões, que repartira pão e peixe e curava todos os males humanos com a simples carícia de suas mãos pálidas e esguias. E esse menino falou: Mãe, me deixa aqui, vai buscar Jesus. Muitos meninos que moram na nossa rua estiveram lá, mãe. Comeram pão, comeram peixe. Ele ia partindo pão, mãe, e esse pão se multiplicava. Mãe, eu tenho tanta vontade de comer um pão e um pedacinho de peixe. Oh, mãe, procura o Rabi, procura. E a mãe dizia-lhe chorando: Como queres, meu filho, que eu te deixe sozinho em casa e vá buscar esse Rabi da Galileia? Obede, um senhor rico e que tem numerosos servos, pois Obede com seus auxiliares procuraram Jesus por todos os recantos das aldeias de Corazim, até o país de Moabe, e não conseguiram encontrá-lo, meu filho. Não se fala em outra coisa. Obede pôs homens e homens em várias regiões para encontrar o Rabi da Galileia. E ele, que é rico e poderoso, não o encontrou. Como você quer que eu o encontre, meu filho? Lúcio, o romano, ele é forte, dispõe de centenas de soldados e tudo fez para encontrar o Rabi. Percorreu os campos, as estradas,
desde Ebion até o mar, e não conseguiu avistar o Rabi. Da mesma forma, filho, que ele aparece, ele desaparece. Não é tão fácil assim encontrar o Rabi. Veja, Lúcio, o poderoso Lúcio, com todos os seus enviados, não foi capaz de chegar até perto dele. Como que é você, meu filho? Eu, uma pobre mãe que não tem nem grão para moer, para te dar num caldo. Meu filho, eu vou ter que pedir pela rua um punhado, um covado que seja, de alguma coisa para te alimentar. Um pão velho que eu vou poder amaciar com um pouco de água quente. Meu filho, você está me pedindo impossível. Como eu vou encontrar o Rabi da Galileia? Se os ricos, os poderosos, depois desse dia memorável em que tantas crianças comeram pão e peixe, eles não conseguiram encontrar Jesus, como você quer, filho, que eu, humilde, pobre, miserável, vá encontrá-lo? Ah, meu filho, você me pede o impossível. Não faça meu coração de mãe sofrer mais. Não me peça, filho, para encontrar Jesus, o Rabi da Galileia, o Jesus Nazareno. A criança, com os olhos cerrados, repetiu baixinho, muito triste: mamãe, mais do que a fome que eu tenho, eu queria ver Jesus da Galileia. Os meus amigos disseram, mãe, que só de olhar para ele, a fome passa, as doenças passam. Olha, um homem saiu correndo, atirando para longe a sua muleta. Ele ficou curado. Mãe, essa febre que não me deixa ficar de pé, esse cansaço no meu pulmão. Ai, mãe, eu quase não posso respirar. E a mãe, chorando, torturada pela angústia, continuou: de que me servirá, meu filho, partir e ir procurá-lo? Procurá-lo aonde? Encontrar onde? O Rabi da Galileia. Extensas, enormes e poeirentas são as estradas da Síria. Curta é a piedade dos homens. Quantas vezes eu tenho pedido e quantas vezes me falam: olha, você pode ter pão para seu filho, você pode ter carne para seu filho, você pode ter peixe, é só me fazer alguns favores. Meu filho, eu prefiro morrer abraçada a você do que fazer favores a esses homens sem piedade, sem coração. Não, meu filho, eles me vendo tão pobre, tão só. Olha, meu filho, até os cães, às vezes eu vejo homens atirar para os cães pedaços de carne seca. E quando eu peço para você, meu filho doente, eles sorriem para mim e falam: você pode levar para seu filho um grande naco de carne e um pão e azeite. Pensa bem. Ah, meu filho, eu tão pobre, tão maltratada, e mesmo assim, meu filho, a maldade dos homens vê em mim não a mãe sofrida, desesperada, mas olham para mim como uma mulher qualquer. Os cães me perseguem na rua ladrando. Ah, meu filho, não sei onde Jesus pode estar. Ai, dizem que pretendem matar Jesus. Não sei se Jesus morreu e com ele morreu. Uma vez mais,
toda a esperança dos tristes, porque ele sempre é acompanhado por muitas mulheres, mas nunca, sequer, dizem, ele parou o olhar, com cobiça, por mais bela fosse a mulher. E dizem que a sua mãe é tão bela, mas quando ela se aproxima de Jesus, ninguém tem coragem de olhar para ela. Ah, pálida, tristinha, fraquinha, a criança implorou ainda: mamãe, eu queria muito ver Jesus da Galileia. A mãe abriu a porta devagarinho e falou: ah, meu filho, quem sabe, se um dia nós vamos poder encontrar esse Jesus. Quando ele vier aqui em terras de Siquém, quem sabe, dizem que tudo fazem para perdê-lo, para matá-lo, que tramam ciladas os galileus, os saduceus, os sacerdotes. Dizem que os romanos o temem. Não sei. Quando será que ele voltará às terras de Siquém? Ou se será possível ele voltar um dia? E ela saiu um pouquinho para esconder do filho o pranto, para pedir a alguma mulher de alma caridosa que lhe desse um pouco de alimento, um pão seco, que pudesse matar a fome de seu filho. E ela fechou a porta de mansinho e disse: filho, me aguarda, eu vou ver o que consigo. Enquanto isso, ore a Deus para ter piedade da nossa miséria. E naquele instante em que a porta foi cerrada e o menino fechou seus olhos que ficavam entreabertos pela fome, pela febre, pela sede que nunca cessava, pela tosse que nunca o deixava, bateram a porta. E ele, se arrastando naquele chão úmido, naquele chão batido, mas tão úmido, pelas portas e pelas janelas que eram apenas um orifício onde passava o ar, onde passava a fumaça, quase sufocando aos dois. E ele olhou e disse: quem está batendo? Eu não tenho força para abrir a tranca da porta. Quem é que bate? E a porta foi aberta. Como um milagre, a porta se abriu. Ele chegou a pensar que fosse a sua mãe que estivesse de volta. E ele, olhando para aquele homem, ele falou: quem é você? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou o Rabi da Galileia. Aqui estou, meu filho. Aqui estou. E abraçando o menino, aconchegou no seu peito de luz e falou: fica curado. O que eu quero é que você fique curado para poder andar, buscar seu sustento, buscar para sua mãe a proteção, porque se ela é proteção para você e sempre foi até agora, pela honestidade, pela bondade e pelo seu sofrimento, se a sua mãe até agora não recebeu dos homens a não ser o que eles tinham de pior para oferecer,
Eu vim lhe oferecer a saúde para que você seja para a sua mãezinha a proteção. Fique curado e creia em Deus, nosso Pai. E da mesma forma como ele chegou, Jesus partiu. E quando a mãe ia voltando para casa, correndo, com as pernas fortes, com seus cabelinhos encebados ainda, pelo cheiro forte da lâmpada que estava seca, de óleo, da candeia. O seu filho veio na sua direção e falou: Mãe, Jesus veio! Jesus veio, mãe, me abraçou. Jesus me curou, mãe. Olha como eu respiro forte, mãe. Como eu posso correr, mãe. É como se eu tivesse todos esses meses me alimentado de muito pão, de muito peixe. E a mãe falou: Filho, você delira. A sua febre, filho, vai me levar você. A sua febre, filho, faz com que você não perceba o quanto é grave seu estado. Será que eu estou vendo você mesmo? Ou vou encontrar você lá no chão, no meio das madeiras, morto? Meu filho, não me deixe sozinha. Não me deixe sozinha. Mãe, sou eu mesmo, eu estou curado. Eu estou curado, mãe. Olhe para mim, mãe. Eu estou curado. E correndo, abriu as portas do seu quarto sujo de fumaça, do seu chão úmido, infecto. Em cima da mesa tinha um enorme pão e um enorme peixe. E ela ali, olhando, falou: Vê, mãe, foi Jesus quem deixou. Eu não pude com meus amigos comer o pão que ele repartiu, nem o peixe, mas ele deixou o pão e o peixe para nós. Mãe, Jesus me curou. E a mãe, olhando aquele peixe, não queria acreditar que ele fosse verdadeiro. E falou: É peixe fresco. É pão recém-saído do forno. Mãe, eu não te disse? Jesus, não foi preciso nós o procurarmos. O Rabi da Galileia me encontrou, mãe. Ele me encontrou. O Rabi da Galileia. Ele me curou. E ela, temperando com o sal das suas lágrimas o peixe, procurou as poucas brasas que ali tinha para poder acender e se alimentar com seu filho. Ela, ajoelhada, falou: Jesus, Filho de Deus, grande é a misericórdia daqueles que têm fé. Conheci muitos homens e muitas mulheres, mas nenhuma fé eu conheci maior do que a fé que agasalha o coração do meu filho. Ah, Jesus, doce Rabi da Galileia, para todos sempre eu irei agradecer. Para todos sempre, Senhor Jesus, eu peço. Eu peço trabalho para as minhas mãos, que são jovens e fortes. Trabalho para o meu filho, que também já pode, com a sua saúde, fazer alguma coisa. Quem sabe poderá tomar conta de camelos, de cabras, de ovelha. Agora, Jesus, eu só
peço a bênção do trabalho para a nossa casa humilde, onde você iluminou de luz, de alimento e de saúde. Ao meu bel prazer, contei o caso do nosso Essa de Queiroz. Quanta coisa bonita a vida tem para nos oferecer. E vocês que estão aí, às vezes, vendo mães com seus filhos a pedir esmola. Lembre-se que no coração de vocês, homens, pulsa sentimento pelas suas filhas, pela integridade moral das suas esposas. Uma menininha me procurou há poucos dias. Eu falei, por que você está chorando? Ela passava exatamente pela porta do nosso lactário, onde nós distribuímos todos os dias mamadeiras, leites para as criancinhas cujas mães não podem trabalhar. E essa menininha me disse, Mãe Shirlene, passei por uma padaria e meu pai sofreu um acidente. Ele levou uma fechada de um caminhão e ele caiu e a roda da bicicleta quebrou. E eles já estão consertando. Mas eu fui pedir pão numa padaria, eu não pedi pão novo. Eu pedi, sabe, Mãe Shirlene, eu pedi pão velho. Se tinha pão velho ali para dar. E o homem da padaria, sabe, Mãe Shirlene, falou para mim, eu posso te dar pão e leite, se você deixar eu passar a mão em você. E eu falei, não quero pão, não quero leite. E vou contar para a Mãe Shirlene se eu encontrar com ela. E ele falou, você vai falar o quê, menina? Você vai falar o quê? Você sabe que não adianta a sua palavra contra a minha? E ela tornou a falar, eu vou contar para a Mãe Shirlene. Mas quando eu vi você, Mãe Shirlene, com seu marido chegando aqui, eu não tive coragem de contar. Mas agora que a senhora está perguntando por que eu estou chorando, eu vou falar. Eu vou falar. Eu falei, olha, nunca mais peça a homem nenhum. Nunca mais você vai me prometer, olhando para esse céu de Maria, que nunca mais você vai pedir a homem nenhum nada. Se você precisar de alguma coisa, você vem e peça aqui. Mandei que desse para ela 3 litros de leite, pão, biscoito. Tudo que nós temos, nós ganhamos num dia e comemos no outro. Mas é o pão da caridade, é o pão do amor, não o pão do aviltamento de um homem que tem dinheiro para encher o seu armazém ou a sua padaria, seja lá o que for, que eu não quis saber quem era esse homem, mas Deus sabe. Eu disse para ela, nunca mais passe naquela porta, porque grande aperto ele vai passar, sim, achando que você me contou. Mas nunca mais passe naquela porta. E se você algum dia passar, diga para ele, eu contei para a Mãe Shirlene, mesmo que você não tenha me contado. E ela falou, Mãe Shirlene, eu vou falar sim. Vou falar o nome dele e vou falar para as minhas amigas também. Falei, fale para suas amigas, que nunca mais passem lá. Nunca mais passem lá, porque o mesmo Deus que dá
é o mesmo Deus que tira. E se esse homem é capaz de querer abusar de meninas que estão pedindo pão velho, pão dormido, pedir a permissão para abusar delas, esse mesmo Deus que dá, que tudo dá, também tudo pode tirar, porque clama aos céus qualquer coração que não se sensibilize com a dor de uma criança, com o abandono de uma criança, que não dá para essa criança um mínimo de proteção. Clama aos céus, sim, e como clama aos céus, os olhinhos aflitos das crianças sofridas, abusadas, das criancinhas. Meu Deus, eu não consigo entender como um homem tem coragem de pegar uma criancinha indefesa e violentá-la. Como um homem pode tirar de uma criança a crença no ser humano, pedindo para passar a mão nela um corpinho que mal tem os seus seiozinhos despontando? Que fera bestial é essa? Será que nós vamos ter que conviver sempre com essas feras que têm duas pernas e que andam brutalmente pelo mundo, desconhecendo a dor que mora numa alma infantil, que já não tem direito de brincar com bonecas, que já não tem direito de chupar um picolé, tomar um sorvete, comer um pedaço de pão dormido? Será que é esse o preço que se tem que pagar pela miséria? Tem que se pagar a miséria material com a miséria moral? Olha, por Deus, vocês que são homens, que são mais fortes, que Deus fez mais forte do que as mulheres, para que fosse exatamente o braço que protege, o ombro amigo onde ela se apoia. Eu peço ao coração de vocês, homens, não espanquem suas esposas, não espanquem seus filhos, não abusem de crianças. Vejam que Deus criou vocês a sua imagem e semelhança. Tenha piedade daqueles que só sabem chorar e não entender a maldade que assola o mundo. Temos miséria, temos sofrimento, temos, mas o pior que pode ser dado a uma criança é o pão da miséria moral. Que vocês, mães, peçam, não é vergonha pedir, mas que jamais o pão dos seus filhos seja pago com a dignidade do seu corpo. Maria, eu imploro nesse instante que você tenha piedade de todas as mulheres e de todas as crianças, e que todos nós possamos ter um dia, um mundo melhor, onde as crianças tenham liberdade de brincar nas praças, nas escolas, nos seus lares, e que não precisem ouvir cada dia mais, com mais dor, como é difícil viver. Que possamos um dia ter em nossas vidas e nas vidas de tantas crianças e de tantos lares um amor de vida. Eu quero terminar esse instante com uma página do Khalil Gibran,
em homenagem a tantas crianças do Oriente e da Ásia que tanto sofrem. Estou chorando? Estou. Estou chorando por mim, pela humanidade, por todas as crianças, por todas as mulheres, por todos os homens que se imolam numa guerra que não tem fim. Então, nesse instante, eu vou falar para as mães, para os pais: teus filhos não são teus filhos. Eles são os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de ti, mas não de ti. E embora estejam contigo, não te pertencem. Podes dar-lhes o teu amor, mas não os teus pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Podes abrigar-lhes o corpo, mas não a alma, pois sua alma mora na casa do amanhã, que não podes visitar, nem mesmo em sonhos. Podes esforçar-te para ser como eles, mas procura não fazê-los ser como tu, pois a vida não anda para trás e nem se demora no dia de ontem. Amanhã é outro dia. Que esse amanhã seja um amanhã de muitas promessas, de paz, de felicidade, de amor, e que as nossas crianças sejam respeitadas no seu direito de ser criança. Um domingo de paz para todos, um grande beijo em seus corações, e meu amor, você que é pai nota 1000, marido nota 1000, médico nota 1000, cidadão nota 1000, um beijinho para todos. Que todos tenham um belo domingo de paz.